versículo 8 por diante. Posso ler? Todos encontraram? E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Diga, foi morto. Foi morto. E reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias, se fiel até a morte, e dar-te-ei. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Vamos fazer. Glória seja dada ao Pai, glória seja dada ao Filho, e glória seja dada ao Espírito Santo. Majestoso é o Pai, majestoso é o Filho, majestoso é o Espírito Santo. Perdoador é o Pai, perdoador é o Filho, perdoador é o Espírito Santo. Longânime é o Pai, longânime é o Filho, longânime é o Espírito Santo. Socorro é o Pai, socorro é o Filho, socorro é o Espírito Santo. Fortaleza é o Pai, fortaleza é o Filho, fortaleza é o Espírito Santo. O bom pastor é o Pai, o bom pastor é o Filho, o bom pastor é o Espírito Santo. Longânimo é o Pai, longânimo é o Filho, longânimo é o Espírito Santo. Santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito Santo. Santíssimo é o Pai, santíssimo é o Filho, santíssimo é o Espírito Santo. Ele está aqui. Olha para o irmão dizer: ele está aqui. Vai melhorar, vai dizer: o Pai está aqui. Não, diz: o Pai está aqui, o Filho está aqui e o Espírito Santo está aqui. Só você que acredita, dê uma salva de palmas para ele. E se você não se incomodar, eu não gosto de pedir para você fazer, eu gostaria que você fizesse. Você vai dar outra salva de palmas. Juntamente com a salva de palmas, você vai glorificar ele. Vai dar uma aleluia, vai ter glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. A igreja de Deus é uma igreja fervorosa. Aleluia! É uma igreja animada, viva. Nós não somos mortos. Aleluia! A igreja de Deus é uma igreja viva. Glória a Deus! É uma igreja que adora. É uma igreja que exalta. Você pode adorá-la através das palavras. Você pode adorá-la através dos seus pensamentos. Você pode adorá-la através do seu corpo, da sua expressão corporal. Você pode levantar as mãos e dizer: glória seja dada a ti. E você pode pegar um conjunto de tudo isso e dizer para ele: sejas adorado para todo sempre, Senhor. É o teu corpo, a expressão corporal, são as mãos, é a voz, as palavras que adoram a ele. Se a sua igreja conhecesse na íntegra o seu Deus, se a noiva conhecesse na íntegra o seu Deus, o seu noivo não parava de adorar. A noiva não parava de bendizer. A noiva não parava de dizer: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Jesus quer nos fazer adoradores, irmãos.
Se é algo que ele procura, são adoradores. Não é coisa fácil de se encontrar. Não é coisa fácil. Mas Deus quer fazer de você um adorador. Deus quer fazer de você um adorador. E se você tem vontade de ser, se você quer ser, se você nutre esse sentimento de ser um adorador, levanta mais uma vez essa mão. Eita, irmão, hoje eu estou. Olha, coisa gostosa que eu senti dentro de agora. Porque você é um adorador de Deus. Você é um adorador de Deus. A semana passada nós falamos aqui sobre a igreja de Éfeso. E nós tratamos a temática foi a perda do primeiro amor. Nós falamos um pouco sobre o que significa o primeiro amor. Eu disse que se os casais nunca perdessem o primeiro amor, eles nunca se separariam. Esse primeiro encontro que você tem, você conhece o seu amado, esse sentimento que é nutrido nos primeiros dias, nos primeiros momentos. Se esse primeiro amor ele permanecesse, perdurasse, nunca havia separação. Porque quando há primeiro amor, não há divisão, não há separação. Sempre unidade e fusão. E nós falamos sobre o que é o primeiro amor, o que acontece quando nós perdemos o primeiro amor. E como perdemos, né? O que acontece quando perdemos, mas como é que acontece a perda do primeiro amor? Esse tópico eu não falei. Mas eu vou falar hoje, não vou deixar para uma outra oportunidade. Eu quero falar nessa noite sobre a segunda igreja. A igreja de Esmirna, onde tinha como pastor, como bispo, Policarpo. Este homem que, na sua biografia, é um exemplo. E dentro desse contexto, eu gostaria de ler versículo após versículo. Cada versículo que lermos, eu vou trazer aquele que Deus já me deu e anotei, mais alguma coisa que Ele queira nos dar nesta noite. O interessante é que essa carta é a menor carta. Ela é composta por 4 versículos, se não me foge, 4 versículos, 4, são 4, 8, 9, 10 e 11. É a menor carta. Quando você lê as cartas às igrejas da Ásia Menor, ali significa, ou mostra as cartas às igrejas, elas demonstram a característica de cada crente. É como essas cartas descrevessem o perfil de cada crente existente que habita as igrejas. No passado, nós falamos da perda do primeiro amor. São aqueles crentes que perderam o primeiro amor, que já fazem as coisas de forma mecânica, automática, sem prazer, sem amor, sem entrega, com parcialidade, com restrições, com reservas. Esse é um tipo de crente. Mas eu quero falar de outro tipo desta noite, que nós podemos extrair desta igreja, desta carta. A igreja de Éfeso, que foi a que nós falamos no domingo passado, é considerada a igreja sem amor, crente sem amor. Essa de hoje, a igreja de Esmirna, ela retrata, ela demonstra, ela é um retrato da igreja perseguida, ou do crente perseguido. A terceira carta é a carta da igreja de Pérgamo, considerada a igreja transigente. A quarta, a igreja de Tiatira, igreja corrupta. A quinta, a igreja de Sardes, igreja morta. A sexta, igreja de Filadélfia, a igreja fiel. E a sétima, a igreja de Laodiceia,
igreja morna. E hoje nós queremos nos deter da igreja de Esmirna. Essa igreja que representa a igreja perseguida, sofrida. Eu não sei como é que você se encontra hoje. Não sei se você se identificou com a igreja de Éfeso no domingo passado, ou você vai se identificar com essa igreja de Esmirna, na qual nós iremos falar. A carta começa assim: ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: este diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Quando eu li este versículo, meu coração se encheu. Quando o versículo nos fala: isto diz o primeiro e o último. O que é que Jesus quis dizer a essa igreja, escrevendo essas primeiras letras? Este diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Jesus começa a dizer: olha, eu sou o primeiro e o último. E isso está falando da soberania de Deus. Isso está falando, Jesus está dizendo para a igreja: o começo e o fim me pertence. Jesus está dizendo à igreja: olha, eu faço como quero. Jesus está dizendo à igreja: nada sai do meu controle. O contexto dessa carta, Jesus vem animar a igreja. Reconhece o sofrimento, as lutas, mas ele vem dizer: olha, eu estou contigo, eu sou com você, eu estou com a igreja. E o versículo diz, continua: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Jesus está dizendo para a igreja: olha, vocês estão sendo perseguidos, estão passando por tribulações, por lutas. Eu quero dizer para vocês também que eles quiseram tirar minha vida, me matarem. Eu sofri, eu carreguei uma cruz, eu fui açoitado, eu fui cuspido, fui transpassado por uma lança. Eles cravaram cravos nas minhas mãos e nos meus pés, me presentearam uma coroa de espinho, mas eu revivi. A gente está dizendo assim já para você, se você já está entendendo o que Deus quer falar conosco. Por maior que seja a luta, por maior que seja a adversidade, por maior que seja o problema, você vai superar, você vai vencer. Você pode ter chegado aqui como morto, achando que não tem vida, que não vai mais suportar, que não vai continuar, que não vai aguentar. Eu fui morto, mas revivi. Qual é o seu irmão que você vai reviver? Glória a Deus! Ele está dizendo: o final não é este, o final será feliz. Isso vai passar. Eu fui morto, mas revivi. Isso vai passar, o final será feliz. O final será feliz. Aí Jesus, no segundo versículo, começa: eu sei as tuas obras. Está falando aqui de trabalho. Eu sei as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Deixa eu compartilhar com você. Jesus está aqui dizendo aqui para a igreja, ele está mostrando aqui: olha, eu conheço essa luta, eu conheço a tua necessidade, eu conheço essa situação. Irmãos, eu acredito que a carta ela vem
como uma carta consoladora. Porque tem momentos na nossa vida que nos sentimos abandonados, nos sentimos sozinhos. Achamos que Jesus nos deixou. Achamos que Jesus deu as costas para nós. Aí Jesus vem, através dessa carta, falando com o anjo da igreja, falando com a igreja, dizendo: olha, eu conheço a tua luta, eu conheço a tua necessidade. Aí Jesus aguça um pouco mais, porque a igreja de Esmirna estava situada em um lugar onde o lugar era próspero, havia riqueza, mas a igreja era tida como uma igreja pobre, moribunda, aos olhos da sociedade, aos olhos humanos. A igreja era pobre. Mas Jesus olha e diz: para mim, você é rica. Sabe o que é isso aqui? São valores trocados que a sociedade troca. Via a igreja como uma igreja pobre, moribunda, sem nada, mas vivendo em uma terra rica. Aí Jesus olha e diz: não, vocês não são pobres. Para mim, vocês são ricos. E se a gente não tiver cuidado, irmãos, nós vamos fazer a mesma leitura. Na época, as pessoas olhavam para a igreja de Esmirna e a tinham como pobre. Outras pessoas têm olhado para você e lhe ver como pobre, lhe ver como moribundo, lhe ver como Zé Ninguém. Mas quando Deus olha para você, lhe vê rico, lhe vê próspero. A visão de Deus é uma visão diferente da visão como a igreja era vista. Quantas vezes nós nos sentimos no zero à esquerda, nos sentimos tanta gente com isso aqui e eu sem nada, achando que a riqueza material, o status econômico, financeiro, isso representa a verdadeira riqueza. Sabe? Quando eu olho e vejo Jesus se dirigindo a essa igreja, e dentro desse contexto, a qual era vista como uma igreja pobre e moribunda, e Jesus diz: para mim tu és rico. Sabe quem são os verdadeiros ricos? São aqueles que chocam os pés de Jesus. São aqueles que sentem a presença de Jesus. São aqueles que servem a Jesus. São aqueles que têm a esperança de uma vida eterna. São aqueles que cumprem as leis, os princípios estabelecidos por Deus. Esses sim são ricos. Quantas pessoas abastadas, pessoas que a sua conta bancária se encontra recheada, milhões, dinheiro sobrando, mas não tem paz, não tem esperança, não tem certeza de uma vida eterna, de uma vida futura. A sua vida se resume a esta. E o apóstolo Paulo diz: se eu esperasse somente nesta vida, eu seria o mais miserável dos homens. A nossa riqueza não se limita aqui, irmão. A nossa riqueza não é uma conta com reais. A nossa riqueza não é você morar no palácio. A tua riqueza é você sentir a presença de Deus.
dizer que serve a Ele e Ele está contigo. Deus tem me dado o privilégio de viver com pessoas humildes, mas tem me dado o privilégio também de conviver com as pessoas que têm uma condição econômica melhor. Mas deixa eu dizer uma coisa para você de verdade: isso não é utopia, e nem estou querendo fazer você se emocionar, não. Mas eu encontro as pessoas mais simples, mais alegria, mais felicidade do que as pessoas que têm. Eu conheço tantas pessoas que têm em crise, família fragmentada, sem rumo, perdidos. Às vezes são gigantes no mundo do negócio, são gigantes na sua conta bancária, mas dentro de casa é um fracasso. Suas relações com seus filhos são um fracasso. Isso é riqueza, irmãos? Não. Essa igreja estava sendo perseguida. Os historiadores chegam a dizer que a igreja de Esmirna foi a igreja que sofreu mais perseguições. Das 10 maiores perseguições, 8 aconteceu a esta igreja. Mas mesmo assim, debaixo desse contexto, Jesus disse que era ainda. Começa a mudar o contexto de riqueza na sua vida, na sua cabeça. Muitas vezes, eu quero dizer para você, você é rico e não sabe. Você é rico e não sabe. Você é rico e não sabe. Mas nessa noite, Jesus está chamando a sua atenção e dizendo: você é rico, você é rico, você é rico, você é rico, você é rico. Você não é pobre como o mundo viver. Olha para o teu irmão, diz com carinho: você é rico. Glória a Deus. Mas Jesus ele continua no versículo 9 ainda, onde ele fala: os seus obras em tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Pessoas que se intitulam crentes, judeus é o povo de Deus, mas não são. E o próprio Jesus fala que é forte isso aqui, irmão. Isso aqui é forte. Essas pessoas que se dizem judeus não são, eles estão na sinagoga de Satanás. Eles mentem, são mentirosos. Pessoas com sentimentos diferentes daquele que Deus quer que você tenha. Pessoas com focos sem ser o céu. É o próprio Jesus que declara: eles pertencem ao reino de Satanás. Pessoas que não fazem parte da igreja. Isso é o próprio Jesus falando. Aí Jesus, no versículo 10, na carne: nada temas das coisas que hás de padecer. Jesus está falando aqui de lutas que a igreja iria passar. Só que ele veio encorajar. Ele já não temos. Não temos o que há de vir. Em outras palavras, não temos, confie em mim. Fique pronto, se trabalhe. Está vindo lutas, mas eu estou contigo. Irmãos, hoje ninguém tem mais isso, mas quando eu era mais novo, eu aceitei Jesus depois de 16 anos. Na igreja,
Deus levantava profetas e falava o que a pessoa iria viver, o que iria acontecer. Hoje ninguém vê mais isso. Quantas vezes eu presenciei Deus levantar um profeta ou uma profetisa que já olha assim, prepara, porque o inimigo preparou isso. Isso vai acontecer. E a pessoa buscava Deus, entrava em campanha de oração de jejum, e Deus pegava o laço do passarinheiro e dava livramento. Mas hoje nós não vemos mais isso. E aqui, irmão, nessa carta, Jesus está mostrando, ó, nada tem mais das coisas que há de padecer. E eu quero crer que alguns irmãos que têm aí tempo, essas mulheres de oração, sabem o que eu estou dizendo. Quantas vezes éramos alertados? Quantas vezes Deus levantava pessoas e olha, cuidado. Agora, isso tanto no sentido de precaução, de alerta, olha, vai dizer isso, cuidado agora, busca. Como também do pecado. Também do pecado. Hoje, não sei, às vezes eu sinto falta dos meus tempos. Às vezes a gente fica no entendimento da leitura. Não, Deus não expõe. É verdade, Deus não expõe. Mas Deus alerta. Há tipo de correção para a pessoa não morrer, para a pessoa não ir para o inferno. Deus alerta. Eu vi o caminho que você está andando não é o caminho certo. O caminho de pecado. Foge, regressa, sai. Mas não é Deus expondo, não. É Deus preservando a sua vida. É Deus querendo levar você para a terra prometida. Não querendo que você vá ao inferno. Aí Jesus diz aqui, ó, versículo 10: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Eu vou tentar desmiuçar esse versículo aqui, parte por parte. Se você quiser abrir sua Bíblia, você me acompanha, você vai entender bem o que eu vou dizer agora. Parte por parte. Esse versículo 10 aqui, ele tem muita coisa para a gente aprender. E eu quero começar a dividir esse versículo em 4 ou 5 partes. Nada temas das coisas que há de padecer. Falamos já. Alerta. Se prepare. Não tema. Confie. Eu estou contigo. Eis que o diabo lançará alguns de vós na... Jesus está falando aqui de prisão. Ele está expondo o tipo de prova. E quando eu paro para entender o que significa prisão, isso fala, aí eu quero aqui transmitir para você aquilo que vem ao meu coração. Eu vou fazer aqui uma exegese, podemos dizer assim, espiritualizada. Porque você vai querer procurar de forma literal e não vai encontrar. Mas eu quero passar para você aquilo que tomou conta do meu coração. Então, quando eu vejo aqui na carta, não tem mais as coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Aí eu disse: o que é prisão? Prisão significa um espaço apertado. Prisão significa solidão. Prisão significa perda de espaço. Você tem o espaço aqui fora, quando você é preso, você perde o espaço. Tanto é perda de espaço como o espaço aberto. Prisão significa querer fazer uma coisa e não poder. E o Espírito, eu lendo, veio essas coisas na minha cabeça, no meu coração. Quantas pessoas estão aprisionadas? Quantas pessoas estão dentro de um contexto que não é espaço?
Você gostaria de um espaço maior, mas não tem. Você gostaria de fazer algo e não consegue. E às vezes nós somos aprisionados de forma sutil pelo inimigo. Quantas vezes nós somos? Esse contexto aqui de pouco espaço, de solidão, de perda de espaço, de querer fazer e não poder. Quantas vezes nós estamos aqui dentro desse contexto? Mas Jesus está dizendo, não temos. Estou contigo. Aí o versículo diz, continua: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais o quê? Tentados, em algumas traduções diz provados. Qual é a sua tradução? Algumas diz provados. Você vai passar por essa situação para ser provado. Será que se nós fôssemos submetidos a uma avaliação cristã, a um teste de fé, a um teste de fidelidade, a um teste de entrega, nós passaríamos? Veja o pecado disso. Ele vai levar alguns à prisão. Para quê? Para serem provados. Às vezes situações da nossa vida vêm para provar a nossa vida com Deus. É muito bom você estudar e para ser testado, né? Aí você estuda de todo jeito. O professor coloca matérias, coloca textos para você ler. Aí você sabe que não vai passar, não vai ter avaliação, não vai ter teste. Você não faz. Nós somos testados, irmãos. Deus, Ele está nos vendo. Será que o meu filho Wilson, se ele for submetido agora a um teste de fidelidade, ele passa? Será que Temer, sendo testado, se ele se entrega de forma total ou não, ele é aprovado? Pelo teste da entrega total, sem parcialidade? Será que a diaconisa séria, ela sendo testada na fé, ela é aprovada? Será que o diácono Antônio e a diaconisa Simone, testados na avaliação da renúncia, eles são aprovados? Será que quando somos submetidos aos testes de Deus, somos aprovados? Ou somos reprovados? Não sei se era a carta escrita aos Efésios. Bem-aventurado o varão que suporta a provação. Tiago 5,12. 12. Bem-aventurado o varão que suporta as provações, porque depois de provar, receberá a coroa da vida. Tem muita gente aí querendo a coroa sem ser provado. Coroa só para os provados e aprovados. E o texto diz para que sejais provado na vossa fé, na vossa obediência, na vossa adoração. Aí ele fala aqui, o próprio versículo continua: e tereis uma tribulação de 10 dias. Eu fui lendo isso e o coração foi se enchendo. Quando se fala de 10, isso aqui fala de um ciclo. Isso fala de começo e fim. Então Jesus estava querendo dizer, olha, a tribulação vem, mas ela vai. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto 4:7, na sua segunda carta, porque a nossa leve e momentânea tribulação, leve e momentânea, o que quer dizer momentânea?
ela vem e vai. Eu quero dizer que a sua tribulação, ela vai passar. Ela vai terminar. Isso é um ciclo só na sua vida. E a nossa vida é formada de vários ciclos, de várias fases. Aí Jesus continua no versículo: e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O interessante é que Jesus sempre pegou figuras atuais para ensinar a sua palavra. Quando ele fala coroa da vida aqui, foi na cidade de Esmirna, onde ela assediava, né, os Jogos Olímpicos, que criaram aquela coroazinha, com a peninhazinha. Aí Jesus vem aqui, pegando o contexto atual, e diz: olha, aquele que for fiel até a morte vai receber, não essa coroazinha que eles estão aí com esse emblemazinho, não, mas vai receber a coroa da vida. E eu vou dar. Aí ele fala: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, isso aqui fala de começo e fim. E coroa da vida só terá aqueles que começam e terminam. Não são daqueles que começam e ficam pelo caminho. Tem muita gente que larga a partida, mas não consegue cruzar a linha de chegar. E pódio é para aqueles que cruzam a linha de chegar. Como é que você quer pódio se você não chegou na linha de chegar? Ficou pelo caminho. Mas Deus nessa noite está te dando força, graça, e você vai chegar na linha de chegada. Você vai subir o pódio, porque é Ele que vai te fortalecer. Não creia algo que você não faz jus. Não queira o pódio se chegar. Não queira o fim das coisas sem terminá-las. Quantas pessoas estão pela metade? Irmãos, quantos crentes? Isso dentro do contexto ministerial. Pessoas que estão na igreja que começam no fim. Por isso que Jesus está dizendo aqui, ó, ser fiel até a hora. Ou seja, Deus está dizendo aqui, comece e termine. Comece e finde. Pessoas começando e não terminando. Começam com muita euforia, com muita garra, mas no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro, toda essa garra, motivação, alegria, consolo. Eu sirvo a Jesus há 34 anos, com altos e baixos. Mas se eu me desviar hoje, se eu abandonar a fé hoje, o meu destino não será outro a não ser o inferno. Então esses 34 anos não vão servir de nada. Agora que eu tenho que permanecer, agora que eu tenho que perseverar, agora que eu tenho que renunciar, agora que eu tenho que resistir, para que eu possa fazer jus, para que eu possa receber esta coroa da vida. 73 anos, mas se abandonar Jesus, se deixar Jesus, vai para onde Ele não quer ir. Se você abandonar, você vai para onde você não quer ir. Infelizmente, eu preciso dizer isso para você. Eu preciso alertar você. Eu preciso chamar a sua atenção. Ser fiel até a morte, comece e termine. Seja santo hoje, santo amanhã e santo depois. Obedeça hoje, obedeça amanhã e obedeça depois. Mas eu servi 1 ano, 2 anos e nesse período eu fui fiel. Não
E o Satanás está conseguindo levar muita gente por falta de perseverança, por falta de renúncia, por falta de fé. Mas nessa noite eu venho em nome de Jesus trazer essa palavra para te alertar e dizer para você que Ele está aqui nessa noite. Dizer que Ele vai te fortalecer, que você vai começar e vai terminar. Você não vai ficar no caminho. Você não vai. Você não vai. Porque Ele ama. Ele ama. Ele ama. O Satanás quer que você fique no caminho. O Satanás quer que você pare. O Satanás quer que você fique, estacione. Mas nessa noite você vai continuar, você vai caminhar, porque a linha de chegada está à sua frente. A linha de chegada está à sua frente. E dentro desse contexto, não é doido. Eu estava meditando assim, a palavra será doida, minha cabeça viaja demais. Fico feio. Chorando, agradecendo. O apóstolo sábio Salomão, ele diz que o fim das coisas é melhor que o. Aí eu fico me perguntando, sabe, eu leio essas coisas e me pergunto, e por que o fim é melhor que o começo? Não está nada, com a resposta. Aí eu fico, sabe, procurando, viajando. Aí eu vou ler alguma coisa, quando eu não consigo na leitura, eu tenho a pegar. Me ajoelho e digo, Senhor, por que o fim é melhor que o começo? Veja o que o Espírito falou no meu coração. Sabe por que o fim é melhor que o começo? Porque no começo há expectativas. No começo ainda é um sonho. No começo há esperança. Mas no final há concretização. No final há certeza. No final, a realidade. Deus quer que você tenha expectativa, que você sonhe. Deus quer que você tenha esperança. Mas Deus quer muito mais que você veja a concretização. Que você veja a realidade. Deus quer que você tenha certeza. Ai, irmão. Tudo isso aqui é começo. A nossa caminhada faz parte do começo. Levantar as mãos é o começo. Servir a Jesus faz parte do começo. Mas quando Jesus levar com ele, é o fim. E o fim será melhor que o começo. O fim será melhor que o começo. Ao lado dele, ao lado dele, será muito melhor. Ao lado dele, será muito melhor. Ao lado dele, será muito melhor. Se isso aqui é bom, será melhor. Se isso aqui é bom para você, quer dizer, é muito melhor. Elias lá, será melhor. Aqui, lá é melhor. Lucas, lá é melhor. Pastor Fernando, lá é melhor. Pastor Rinaldo, lá é melhor. Pastor Alberto, lá é melhor. Povo de Deus, igreja de Deus, santos de Deus, lá é melhor. Olhe para o seu irmão, carinho de lá é melhor. Lá é melhor. Já que eu fiz, lá é melhor. Helena, lá é melhor. Fernando, lá é melhor. Meu filho, isso lá é melhor. Continua, luta, começa e finda, porque lá é melhor.
esperança, mas lá teremos certeza. Hoje nós cumprimos essa expectativa, mas quando chegarmos lá, teremos a convicção, a concretização de tudo aquilo que Jesus nos prometeu. Aí ele termina a carta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz aí às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aí eu fiquei meditando também. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É como se Jesus estivesse dizendo: ó, escute. Tem ouvido as coisas de Deus? Tem ouvido as coisas espirituais? Incline os seus ouvidos para as coisas que Deus vem falando para você. Incline os seus ouvidos nesta noite à palavra de Deus. Quem tem ouvido, ouça. Agora, se você não quer ouvir, a escolha é sua. O ouvido é seu. Agora, se você me ouvir, e se você for até o fim, você não vai receber ou sofrer o dano da segunda morte. Isso aqui se fala de juízo. Isso aqui se fala quando Jesus estará aprisionando o inimigo. Todo esse juízo aqui não é para você. Deus não quer que você sofra, mas se você der ouvido, e se você começar a ir, virar, se você for até o fim. Essa noite eu orar por você.